E durante toda essa minha luta, durante todos esses anos, eu também tive que lidar com o descontrole, tanto físico quanto emocional do meu marido, né? Então eu costumo falar que o meu aprendizado teve peso duplo, né? Porque de ambas as partes, tanto da minha filha mais velha quanto do meu marido, ambos, né? Com bastante dificuldade, né? Do autocontrole. Então, as brigas, eu sempre tive que intervir, né? Apaziguar, porque senão algo mais grave, né? Poderia acontecer. Então, no meio dessa turbulência toda, acabou que eu tive um desafio duplicado, né? Com peso duplo. E é como eu falo, né? Cada um tem o seu aprendizado, então ele também teve, né, que aprender tudo isso com o tempo. Não foi fácil. Eu tive que ter realmente muita paciência com esses dois, porque eles pareciam cão e gato, né? Viviam brigando mesmo. Então, sempre tinha que ficar tomando conta, né? E na verdade, toda vez que a minha filha mais velha tinha algum tipo de descontrole, de certa forma, dentro de casa, a gente já tinha formado praticamente um time de guerra, né? Então, a minha segunda filha sempre ficou encarregada de proteger a irmã, né, caçula, proteger os gatos, e enquanto eu tinha que separar, apaziguar as brigas, discussões, os desentendimentos do meu marido, da minha filha mais velha, e assim foi, né? Então, por isso que, de certa forma, por ter tido peso duplo, meus desafios foram bem intensos, mas tudo é aprendizado, né? Por isso que eu falo, às vezes eu volto para trás só para me relembrar mesmo e sentir orgulho de mim, né? Porque realmente não é uma tarefa fácil, não é algo que qualquer um conseguiria suportar. Então, como eu já tinha falado em outro áudio, né? A minha mãe desde pequena sempre me ensinou que Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Então, eu sempre carreguei isso comigo. E durante minha caminhada também um amigo passageiro, né, que passou pela minha vida também, deixou uma passagem da Bíblia, né, que tudo posso naquele que me fortalece. Então foram frases que eu sempre guardei comigo e carrego até hoje, né. Então o importante é a gente ter noção, né, que todos os nossos desafios foram simplesmente para a gente aprender, né, pra gente se fortalecer. Então por isso que eu falo que eu já tenho uma bagagem bem pesada, então isso é que me tornou, né, a mulher que eu sou hoje, a força que eu tenho hoje, as experiências que eu tenho, as vivências que eu tenho, meus aprendizados, meus desafios, tudo foi perfeito, né? Não existe equívoco nos planos de Deus. Então, que através dos meus relatos eu consiga passar essa força, né, para as pessoas que estão enfrentando algum tipo de desafio, estão se sentindo fracas, né, recarregue suas forças. Eu costumo falar que eu renasci das minhas próprias cinzas, né? Então hoje, depois de muitos anos, eu tô aqui firme e forte, trabalhando, lógico, para mim conseguir dissipar todo os sentimentos que não tem como, né? A gente tá falando de uma família, a gente tá falando de filhos, marido, então são sentimentos que não tem como, né? Você não colocar um certo tipo de peso em cima. Realmente toca o nosso coração, né? Fica tatuado na nossa alma, então o importante é trabalhar tudo isso pouco a pouco, né? Que é justamente o que eu venho fazendo, pouco a pouco eu venho tentando dissipar, né? Tudo isso e entendendo, né? Cada etapa que eu vivi,
o quanto foi importante para o meu aprendizado, para minha evolução. E é isso.